Esse mês, nós estamos trabalhando sobre o serviço, o servir ao reino de Deus, o servir a Deus, como é importante, esse trabalho para o crescimento da obra, para a expansão do reino, para a propagação do evangelho. E hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um texto que, com a graça de Deus, faz todo sentido aqui para nós, dentro do contexto, que foi a leitura bíblica que nós fizemos hoje. Não é coincidência, é jesuicidência. É Deus trabalhando já nos mínimos detalhes. E eu quero ler com você um trecho. Só o verso 35, a princípio, a gente vai aqui ressaltá-lo, para que a gente possa trabalhar aqui a urgência em servir. João, capítulo 4 e o verso 35. Pode acompanhar na tela ou aí na sua versão. O texto diz assim: vocês não dizem, só daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Ou algumas versões dizem, veja os campos, eles já estão brancos até a ceifa. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar a Deus. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez podermos nos reunir aqui, Pai, para juntos cultuarmos a Senhor, louvarmos o teu santo e bendito nome. E nesse momento nós te pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo, ó Deus, revele ao nosso coração as tuas verdades contidas em tudo aquilo que será falado nessa manhã, Pai. O Senhor possa trabalhar em cada coração aqui e para que saiamos daqui cheios da tua graça, esperançosos e entendendo a responsabilidade que temos, ó Deus, de fazermos parte do teu reino. Essa é a minha oração nesse momento e eu te agradeço por isso. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele faz parte de uma conversa bem conhecida na Bíblia, que eu particularmente gosto muito dessa passagem, que é a conversa de Jesus com uma mulher conhecida como mulher samaritana. Jesus, o texto, o Evangelho de João capítulo 4, ele começa dizendo assim, que os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. E quando o Senhor ficou sabendo disso, Jesus, ele sai da Judeia e vai para a Galileia. E o texto fala assim que era necessário passar em Samaria, porque a Judeia era a província mais abaixo, Samaria ficava no meio, e para chegar à Galileia, ele precisava passar por Samaria. Só que é interessante que o texto diz que era necessário. Mas os judeus, eles não se davam muito com os samaritanos, porque os samaritanos eram um povo meio que excluído. A sociedade judaica, a comunidade judaica, tinha eles como pessoas impuras, por ser uma miscigenação, uma mistura de judeus com outros povos. E quando os judeus faziam esse trajeto, geralmente eles evitavam passar por Samaria. Só que o texto diz que Jesus passou por Samaria. E aí passou por uma cidade chamada Sicar. E ele, cansado da viagem, para junto ao poço, um poço conhecido como Poço de Jacó. E ali, sol da tarde, meio-dia, o texto vai nos dizer que uma mulher chega nesse poço para pegar água. E é interessante porque, como os judeus eles não se dão com os samaritanos, Jesus ele conversa com essa mulher. Ele diz assim, dá-me de beber. E a mulher se surpreende por ser samaritana. Ela fala assim, como tu, sendo judeus, pede a mim, que sou mulher samaritana? E o texto ele está explícito aí, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus ele diz a ela, fala assim, olha, se você soubesse, se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem está te pedindo, você lhe pediria e ele te daria água viva. Ou melhor, se ela soubesse quem é que estava pedindo água a ela, seria o contrário, Ela pediria água para ele e ele lhe daria água viva. E aí o texto diz assim, a mulher responde, Senhor, mas não tem como tirar água, porque o poço é fundo. Onde, pois, consigo essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu
juntamente com seus filhos e seus gados? E aí Jesus responde: quem bebe dessa água do poço tornará a ter sede, mas a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Ao contrário, essa água será uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aí é interessante porque Jesus ele começa a se aprofundar nessa conversa, nesse diálogo com essa mulher, e ele traz uma revelação íntima dela. Ele faz assim, diz, olha, vai, chama teu marido e vem cá. E ela prontamente fala assim, eu não tenho marido. E Jesus fala, disseste bem, porque 5 maridos já tiveste, e o que tem agora não é teu marido. Então assim, ela se surpreende com essa revelação, né? E aí o texto ele continua. Aí, deixa eu ver aqui, o verso 18 diz, o fato, né, de que você tem 5 maridos, e o homem que agora não vive com você não é seu marido, isso é verdade. E aí a mulher diz, Senhor, vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar. Por quê? Pelo fato deles ser considerado um povo impuro, houve ali um sacerdócio paralelo, porque eles não podiam descer a Jerusalém para sacrificar, para fazer os sacrifícios, as ofertas. Então, criou-se um sacerdócio paralelo. Os samaritanos, eles faziam as suas adorações no Monte Gerizim. Então, a mulher, sendo samaritana, ela fala, Senhor, os nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar de se adorar. E aí o diálogo começa a caminhar para a questão um pouco mais espiritual desse relacionamento. E aí Jesus fala assim, olha, creia em mim, mulher, que está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que temos conhecido, porque a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. E aí um texto-chave nesse contexto aqui, que é o verso 24, que diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí, nesse interim, quando Jesus ele traz essa revelação, né, o verso 25 diz assim, disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, haverá de vir, e quando ele vier, nos ensinará todas as coisas. Então Jesus faz uma das revelações mais extraordinárias da Bíblia, que é o verso 26, que ele diz assim, eu sou, eu que falo contigo. Ego em mim, né? Eu sou o Messias, eu sou ungido. Eu sou esse daí que vocês esperam que um dia viria, eu sou esse. E aí no meio desse diálogo, o verso 27 diz, naquele momento seus discípulos voltaram, porque eles tinham saído comprar comida. E eles voltaram e pegaram ali Jesus conversando com essa mulher. Mas eles não questionaram, não disseram nada. E aí o verso 28 diz que quando a mulher teve essa revelação, ela se surpreendeu, deixou o seu cântaro e correu para a cidade anunciar ao povo, né? Disse, venha e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será ele o Messias? Então saíram da cidade e foram para onde estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. E aí é o verso, é o contexto que a gente vai trabalhar aqui hoje. O verso 31 diz assim, enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Mestre, come. E aí Jesus, ele fala assim, olha, uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. E os discípulos ficam indagando, será que alguém trouxe comida para ele enquanto a gente saiu, né? E ele fala assim, olha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E é nesse diálogo que o verso 35 entra aqui em destaque. Vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles já estão maduros para a colheita. Isso é uma urgência, irmãos, no sentido de que o mundo precisa ouvir sobre Jesus. Apesar de vivermos numa época que, aparentemente, né, Jesus é muito, muito conhecido,
mas há uma necessidade, há uma urgência da igreja se posicionar como servos de Deus para que esse reino seja expandido. E o contexto aqui, Jesus ele está à beira do poço, tendo acabado de evangelizar essa mulher samaritana, que o texto aqui, talvez uma outra oportunidade, a gente entra somente na questão desse diálogo, mas eu não quero destacar propositalmente esse diálogo, mas só o verso 31 ao 38. E enquanto os discípulos se preocupavam com a comida, com as questões naturais, né, com as questões físicas, Jesus enxergava e se preocupava com uma necessidade muito maior do que o simples fato de se alimentar, de satisfazer as suas necessidades físicas e naturais. Porque este capítulo, ele nos mostra duas necessidades importantes e fundamentais para o ser humano, que é a comida e a água. A água com a mulher e a comida com os discípulos. Sendo assim, Jesus ele revela claramente que essas necessidades, em relação às necessidades do reino, elas se tornam secundárias. Porque é verdade, irmãos, nós nos preocupamos muito conosco. É com a gente. Às vezes a gente não pensa muito no próximo. No vizinho, no amigo, no parente, as pessoas que nos cercam. A gente está focado em nós. Somos nós primeiro. As nossas necessidades, as nossas dores, as nossas preocupações, os nossos problemas. Mas quem está do lado parece que a gente passa de largo. A gente não faz muita questão disso. Porque o mais importante para Deus são as necessidades espirituais, não as materiais e físicas. Jesus não está muito preocupado com isso. Porque tem muita gente que pensa que Jesus morreu na cruz do Calvário para resolver os nossos problemas. Mas não é essa a ideia. O problema é teu, o problema é meu. E muitas vezes a gente que arruma problema. E aí a gente taca na conta de Jesus como se Jesus fosse obrigado a resolver os nossos problemas. Aquilo que a gente mesmo construiu. Talvez com a nossa vaidade, com os nossos interesses, com as nossas intenções. E não é bem assim que funciona. Jesus está muito mais preocupado com o reino, com o nosso espírito, do que com o nosso material, com o nosso físico. Isso aqui vai embora. Veio do pó e para o pó voltará. Agora, para onde nós iremos depois daqui? Para onde você vai? Então, ele vê uma grande colheita pronta para ser ceifada. Ele declara: levantai os olhos. Há um chamado, uma percepção, a mobilização e a ação de ceifar, de colher. Eles estavam focados no físico, naquilo que satisfaria o corpo, as necessidades humanas. Mas Jesus estava saciado por outra razão: cumprir a vontade do Pai. Enquanto os discípulos falavam sobre pão, sobre comida, Jesus ele pensava numa colheita espiritual. E essa passagem nos mostra que servir o reino de Deus exige uma mudança de perspectiva, uma mudança de prioridade, um senso mais profundo de missão, de amor ao próximo, sabe, de empatia. Ele nos ensina que servir o reino de Deus não é uma opção ou um projeto futuro, mas é uma urgência presente. A obra de Deus, ela não pode esperar, irmãos. Não pode, é uma urgência. Os campos estão brancos, as vidas estão sedentas, e Deus nos chama para sermos servos responsáveis pelo reino, por essa colheita de pessoas. E quantas delas estão indo para o inferno nesse exato momento, porque talvez alguém negligenciou uma ajuda, alguém deixou de orar, de dar um socorro, de proclamar o Evangelho.
Quantas delas estão indo para o inferno porque eu e você, muitas vezes, deixamos para fazer aquilo que deveria ter sido feito hoje, amanhã. Não deu tempo. Passou. Foi-se. A oportunidade. O momento era aquele. Mas a gente deixou. Não podemos desprezar ou negligenciar oportunidades que Deus nos concede de converter condenação em salvação, de inferno em céu. Porque muitas vezes é isso que a gente faz. Deus coloca situações, circunstâncias, porque Ele tem propósito. Ele coloca pessoas no nosso caminho, para que nós possamos ser usados por Ele, para que essas vidas possam ser abençoadas. Sendo assim, irmãos, nós precisamos entender urgentemente a necessidade de estarmos a serviço do reino, sem barreiras. Jesus, ele quebra protocolo da religião. Um judeu falando com um samaritano, essa mulher, ela converteu uma cidade. Porque quando ela foi anunciar, se a gente for ler o contexto todo, a cidade acreditou, os homens vieram e viram. Falou assim, agora a gente não acredita mais porque ela falou, porque a gente mesmo viu e testemunhou que Ele é o Filho de Deus. Talvez eu e você é somente uma ponte, um apontamento, né, de caminho, para que pessoas possam chegar a Jesus, alcançar a salvação. Então, por isso, eu quero apresentar aqui, nessa manhã, para a gente pensar um pouco, alguns aspectos que devem definir o nosso serviço em relação ao reino. E o primeiro aspecto que eu quero ressaltar aqui é a prioridade. O texto diz assim, no verso 32, Ele, porém, lhes disse, tenho uma comida para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhes porventura alguém algo para comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus, ele revela o seu desejo e a sua motivação de fazer a vontade do Pai. Ele estava fisicamente cansado, com sede, com fome, porque ele veio de uma viagem. Não tinha carro igual a gente tem hoje, né? 15 minutinhos a gente está ali, 20 minutinhos, né? Meia horinha está ali em Piracicaba. Não tinha. Mas ao invés de focar nisso, de satisfazer as suas vontades, de colocar, né, os seus interesses como prioridade, não, eu estou cansado, primeiro eu vou me alimentar, vou beber água, descansar, depois eu vou dar continuidade. Mas ao invés de focar nisso, ele preferiu a obediência do que a satisfação física momentânea. Isso nos ensina algo profundo, que o verdadeiro sustento e satisfação do servo de Deus está em cumprir a missão divina para a qual ele foi chamado. Então, às vezes a gente acha, eu tinha um professor de teologia que ele falava assim, olha, a maioria das pessoas hoje que vêm para o cristianismo, elas se tornam cristãos 3S. Salvo, sentado e sossegado. Porque eles acham assim, recebeu Cristo, fez lá a profissão de fé, agora ele faz parte de uma igreja, né, ele está dentro de um contexto eclesiástico, está ali participando das reuniões e tal. Alcançou a salvação, acabou. Salvo, sentado e sossegado, não precisa fazer mais nada. É isso, agora é só esperar o céu. Mas há uma urgência, e Jesus nos ensina isso. Os discípulos estavam preocupados com o terreno, mas Jesus estava envolvido de uma forma mais profunda com a obra eterna. Para ele, obedecer era o alimento, era mais importante. Cumprir o propósito de Deus era mais vital que um alimento natural. A primeira exigência de quem serve o reino é para que veja o mundo com os olhos de Cristo. A perspectiva de Cristo.
A visão espiritual, ela vai além dos olhos, daquilo que os olhos físicos podem perceber. A gente vê muito superficial, limitado. Mas Jesus, ele diz aos discípulos, olha, abra os olhos. Comece a enxergar mais além. Porque há algo mais importante a ser feito do que simplesmente nos satisfazer, resolver os nossos problemas, né, viver um estado de conforto. Porque, irmãos, a igreja dos dias atuais, meu Deus, está vivendo no céu. Que tranquilidade nós temos, né, em servir a Deus. Parece que não tem perseguição, não tem oposição. E o que a gente faz nos outros dias, além do domingo, para o reino? Para quantas pessoas a gente tem falado do Evangelho? Eu não quero que você seja aquele cara chato, aquela pessoa chata, que não consegue dialogar com outros, né, que tudo você está errado, você vai para o inferno. Não é isso. Mas as oportunidades que Deus nos concede de falar do amor de Cristo, de contar das nossas experiências, daquilo que Deus fez por nós. Isso deve ser uma prioridade para nós. Porque da mesma forma que Jesus nos alcançou pelo teu amor, pela tua misericórdia, Ele teve compaixão de mim e de você, nos deu o presente da salvação, tem muitas pessoas precisando disso. Precisam ouvir o que Deus fez na sua vida. Isso é extremamente importante, para que eles possam perceber que há poder no nome de Jesus, e que talvez aquilo que eles estão passando em Deus, eles possam ser abençoados. Então, irmãos, a pergunta que eu faço, né, que nós podemos fazer aqui é o que tem sido a nossa prioridade em relação ao servir o reino de Deus? Vivemos correndo atrás de sobrevivência, estabilidades, conquistas, mas será que estamos tendo fome e sede da vontade de Deus? Porque é ela que tem que prevalecer. A palavra de Deus nos ensina, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ora, se Jesus é Senhor da sua vida, Ele tem poder de mando. Por que as nossas vontades, elas sempre sobressaem mais do que aquilo que Deus gostaria que eu e você fizéssemos? Por que nós invertemos esses valores? Por que as prioridades são as nossas e não as de Deus? Se somos filhos, se somos servos, se somos dispenseiros do reino, se somos embaixadores de Cristo, representantes do reino de Deus na terra. Então, essas prioridades, elas precisam ser mantidas, irmãos. Então, não há uma missão mais nobre e mais honrosa do que participar daquilo que Deus está realizando na terra. E eu e você, como servos, nós temos o privilégio disso, de sermos participantes dessa obra tão maravilhosa. Jesus, ele não veio apenas para salvar, mas para estabelecer servos dedicados e comprometidos com a sua obra. E se você é um servo escolhido dele, você precisa priorizá-lo. Priorizar as necessidades e as urgências que o reino tem. Nós precisamos disso. Em segundo lugar, o que define o nosso papel como servos no reino é a percepção. O verso 35, que foi o que nós lemos em destaque, ele diz assim, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos digo, levantai os olhos e vede os campos, já estão brancos para colher. Jesus agora, ele toca no ponto da visão espiritual. Os discípulos ainda achavam que era cedo, não está na hora, né? Daqui a 4 meses. É o que a gente faz muitas vezes. Não, não é. Depois eu falo. Não vou falar agora, não. Deixa para amanhã. Quem sabe uma outra ocasião, uma outra oportunidade. Ele usa uma linguagem agrícola para falar de vidas preparadas.
com o coração aberto. Oportunidades espirituais urgentes que Deus coloca na nossa vida. Pessoas que chegam até nós pedindo socorro, mas se nós ficarmos olhando somente com os nossos olhos físicos e naturais, nós não vamos perceber isso. Por isso, nós precisamos, irmãos, estar preparados em Deus. Há uma importância de nós mantermos a nossa vida espiritual, nossa comunhão com Deus ativa. É por isso que nós não percebemos essas coisas, porque o nosso espírito está fraco, ele está enfraquecido. Nós nos alimentamos de tudo, mas vai fazer um devocional, não dá, vou ler agora não, vou dormir, estou cansado. Mas a internet é horas, aquilo que satisfaz a nossa carne, é horas, a gente dedica, a gente empenha, fica até de madrugada acordado. Enfim, nós sabemos da nossa rotina. Mas por que a parte espiritual da nossa vida nós não conseguimos? Porque nós não priorizamos? Porque nós não dedicamos? A maturidade dos campos aponta um tempo oportuno de ação. Eu e você precisamos levantar dessas cadeiras e fazermos alguma coisa para Deus, para que o reino seja propagado, porque o inferno está aí, ganhando pessoas. O trabalho da colheita, irmãos, não pode ser postergado. Quando o campo está branco, os ceifeiros devem agir. Caso contrário, perderá a colheita. São oportunidades, vamos perder. Vai passar. E talvez não volte. Isso fala de oportunidades que não vão durar para sempre. Há pessoas que estão abertas para o Evangelho hoje. Talvez uma situação sensibilizou, deixou ela preparada, um solo fértil. Mas a gente posterga. A gente prorroga. A gente não faz. A gente deixa para amanhã. Estamos tão focados nas lutas pessoais, na correria da vida, que não enxergamos que o reino está pronto para ser servido. Talvez Deus esteja colocando diante de você campos brancos. Uma pessoa doente esperando uma oração. Um parente sedente de consolo. E a gente passa de largo. Um jovem perdido, indeciso, precisando de orientação, ser discipulado, receber experiências, conselhos. Um chamado ministerial sendo ignorado. Não vou assumir compromisso. Já tenho muita coisa para fazer. Meu dia é cheio. Quantas vezes nós deixamos para depois o que Deus nos chamou para fazer agora? Um dia eu falo, um dia eu discipulo alguém, um dia eu falo de Jesus para ele, um dia eu evangelizo, mas um dia pode ser que nunca chegue. Servir ao reino é uma urgência e não se trata de um tempo favorável para fazer isso, mas de uma obediência e uma disposição. Servir exige sensibilidade espiritual. Os campos estão brancos, o tempo é agora. Não há tempo a perder, não podemos esperar, porque muitos estão brincando de serem servos, mas o diabo não está brincando de ser diabo. O que ele puder fazer para levar pessoas ao inferno, ele vai fazer. Então nós precisamos parar de se importar e olhar simplesmente para as coisas pequenas, terrenas, e começarmos a enxergar com os óculos da cruz de Cristo, para que nós possamos perceber a urgência do serviço, porque o campo, o mundo, está pronto para ser colhido, e Deus nos chamou para esse trabalho.
Amém, queridos? Glória a Deus por isso, né? E em terceiro e último lugar, o que define o nosso papel de servo no reino é a participação. O verso 38 ele diz assim, ó, eu vos enviei a ceifar onde não trabalhaste, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. É interessante porque o texto diz claramente que boa parte do serviço não foi a gente que fez. A gente vai entrar nisso. Aqui Jesus ele revela uma grande verdade para nós, que a missão ela é coletiva e contínua. Percebe? Outros trabalharam e nós estamos entrando, nós estamos engajando nesse serviço. Mas agora os discípulos entravam na fase da colheita, porque outros já semearam. Os profetas, João Batista, talvez até a mulher samaritana com seu testemunho lá. Mas isso mostra que ninguém faz a obra sozinho. Ninguém é dono dela. Uns plantam, outros regam, outros colhem, mas todos são cooperadores. Todos participam. Jesus ele diz, eu vos enviei. Ou seja, há um envio, há um propósito, há uma comissão. E você e eu fomos enviados para ceifar. Nós não somos os espectadores, irmãos. Nós somos servos, obreiros. Precisamos trabalhar. Não podemos ficar só nos bastidores. Você foi chamado para entrar nesse trabalho. Nós precisamos participar disso. Porque às vezes a gente se acomoda, né? Ah, porque o outro está fazendo, está tudo certo. Mas eu quero dizer para você, há lugar para você. Há sempre lugar. Porque a Bíblia nos ensina. Grande é a colheita, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são aqueles que servem, que estão dispostos a trabalhar em favor disso. Talvez você não tenha plantado, mas pode colher. Talvez você não esteja no início de uma história, mas pode ser que você seja um instrumento de Deus no final dela. Você vai ter sua parte, você vai participar de tudo isso. Porque a missão é nossa, o chamado é seu, mas o tempo é agora. Sendo assim, irmãos, nós podemos perceber que esta conversa que Jesus teve com os seus discípulos é, na verdade, uma conversa com os servos, com a igreja. Nós podemos entender dessa forma. Essa conversa é comigo, é com você. Nós somos discípulos, nós somos servos. E ele nos mostra que servos devem se comprometer com o serviço do reino. Com o serviço para Deus. Então nós precisamos entender que prioridade é obedecer a Deus acima de tudo. Que percepção é enxergar a seara como Deus vê e servir agora, não é depois. Há uma urgência nisso. E que a participação é entrar no que Ele já está fazendo, é dar continuidade. Entende? A gente só precisa continuar isso. Estamos pegando ainda a parte mais fácil. A gente não está dando a vida, não está sendo mártir, não está sendo sacrificado, sendo rasgado ao meio, sendo queimado vivo, como o jardim de Nero, que era iluminado com tochas humanas, que ele acendia cristãos, sendo palcos de carnificina no Coliseu, feras te devorando. Estamos tranquilos. Mas parece que a gente olha para tudo isso e ainda vê tanta dificuldade, né? Então hoje, irmãos, Jesus ele está diante de nós, assim como ele esteve diante daqueles discípulos, dizendo, levanta os olhos.
Enxergue. Dá uma olhadinha. Sabe? Olhe um pouco mais longe. O campo está branco. E a missão está diante de você. Deus nos chama a sair da inércia espiritual para servir a Deus. É uma urgência. Talvez você precise ajustar suas prioridades. Eu não sei o que é as suas prioridades. Talvez você precise abrir os seus olhos espirituais para ter mais percepção de tudo que está acontecendo ao seu redor, daquilo que Deus proporciona para que você possa servir o reino naquela situação. Talvez você precise corresponder com o chamado que Deus tem para você, se envolver mais, participar mais. Eu não sei. Então não seja simplesmente um observador, mas seja um trabalhador, um servo. Porque o campo, o mundo, está branco, está pronto. E Deus está te chamando, está me chamando, com urgência para surfar e servir a esse reino. Amém, queridos? Que oportunidade, né? Que privilégio que nós temos de servir esse Deus e de fazermos algo para Ele, porque Ele tem feito tanto por nós. Nós possamos, nessa manhã, entendermos essa urgência do reino. E nós precisamos servir. Eu e você precisamos estar dispostos, a igreja precisa estar dispostos a servirmos o reino, por amor. Porque o amor de Jesus por nós, irmãos, Ele nos constrange de tal forma que o que nós fizermos não será suficiente para retribuir